De volta com o Gazeta Entrevista, 1h57 no Acre. Boa tarde para você que está chegando agora. Nós estamos conversando com a doutora Cirlei Lobato, médica infectologista, e o assunto é a doença do pombo, um assunto que ganhou destaque nos últimos dias após o registro da morte de uma moradora aqui em Rio Branco, vítima da doença. E eu anunciei no bloco passado, pedindo a participação do telespectador, e como sempre o nosso telespectador é muito solícito. Já enviaram perguntas, doutor, eu começo aqui com o Renilson. Ele diz aqui que o pombo transmite mais de 50 tipos de doença e pergunta para a senhora como seria a forma correta de se proteger, sendo que muitas vezes eles vivem em cima das nossas casas. É a mensagem do Renilson Costa. Obrigado, Renilson, pela pergunta, e a doutora vai responder agora. Muito bem. E realmente, ele transmite várias doenças, alergia, até piolho ele transmite, né? Histoplasmose, que é uma outra doença causada por um outro fungo. Então, é uma gama de patologias, de doenças que ele pode transmitir. Como eu posso me proteger? A primeira coisa no momento é não alimentar o pombo. Tá? Esse é a principal coisa, porque se eu não alimento o pombo, ele vai voltar para o seu habitat natural. Ele vai voltar a comer suas sementes, seus grãos, que é a alimentação natural dele. Então, a primeira coisa, não alimente os pombos. A outra coisa, se você vê fezes, tá? Tem a presença de pombo, tá? Porque você pode não alimentar, mas seu vizinho alimenta, outra pessoa está ali perto do mercado, locais onde tem comida, né? Restaurantes. E se você vê as fezes, do cuidado no manuseio dessas fezes. Tá? Geralmente elas estão ressecadas. Então, joga água nela para umedecer um pouquinho, depois lavar com água e cloro, tá? Que o cloro consegue eliminar. E sempre com proteção individual, máscara, luva, no momento que você for manusear ou lavar sua calçada, lavar sua área, está protegido. Então, e a outra forma é identificar onde é que estão os ninhos dele, tá? Tirar os ninhos. Se é na calha, se é próximo do ar-condicionado, se é no telhado. E tem algumas medidas mecânicas que você pode fazer, colocar tela, né, para evitar que o pombo chegue. Tem um fio de nylon que você coloca, que evita que ele pouse próximo de você. E justamente em áreas onde você pode colocar, né, as telas, esses fios de nylon, que evita que eles pousem e fiquem ali naquele local. Chegando mais uma dúvida aqui, doutora, do Marcos Pinheiro. Boa tarde, Gabriel. Pergunte à doutora Cirlei se pegar o veículo com ar-condicionado ligado em um local onde haja uma grande incidência de dejetos de pombos, o que o ar-condicionado do veículo suga pode contaminar o condutor e os ocupantes do carro? É a pergunta do Marco Antônio, doutora. Uma coisa assim, muito interessante, que hoje os ar-condicionados do carro têm um filtro. Né? Então, por mais que ele suga alguma coisa, aquele filtro segura. E o contato, uma coisa assim muito interessante, o contato é você direto com aquele pó que está subindo. Aí eu tenho, né? A impressão que o próprio filtro do ar-condicionado consegue segurar, né, os esporos do fungo ali. Agora a senhora já respondeu também a pergunta do Mário lá do Bom Sucesso. Porque ele diz, pergunte para a doutora se a doença é transmissível pelo ser humano contaminado. Não. Pela sua resposta, acho que não, né, doutora? Eu ia falar justamente isso, não existe transmissão de humano para humano. Tá? A transmissão se faz inalação dos esporos que estão nas fezes do pombo. Outra pergunta importante, eu gostei da Marcele Beatriz, ela quer saber aqui como é que ela faz para saber se está com a doença do pombo. Então, a nossa grande dificuldade é o diagnóstico. É o diagnóstico, né? É o diagnóstico. Porque existem casos assintomáticos, sim. Existem casos assintomáticos, sim. Porém, o diagnóstico, você só faz o diagnóstico de um agravo quando você pensa neste agravo. Então, se o paciente tem manifestações respiratórias, um raio-x de tórax, que mostra algumas imagens características, uma tomografia, também mostra imagens características da criptococose.
E se o paciente tem um comprometimento cerebral, das meninges, né, da meningite, você também tem imagens na tomografia, que são características, e um outro exame seria a punção, né, do líquor, que tira líquido aqui da espinha, e você consegue detectar, visualizar o parasita, tá, naquele líquido. Tá? Você cora e você consegue visualizar, né, a presença do parasito nesse líquido, que foi o que aconteceu com essa paciente, a Sim. Sandra, confirmado o diagnóstico quando tiraram o líquido da medula, da espinha dela, né, da medula, e foi isolado o fungo Cryptococcus. E a partir do momento que a pessoa tem esse contato com o fungo, existe um tempo para os sintomas começarem a se manifestar, doutora? Tem. Dependendo da carga que você aspirou, pode ser de 2 até 18 meses, tá? O período de incubação, que nós chamamos. Né? No momento do contato, até ter uma manifestação clínica, que seria esse período de incubação. E num caso de suspeita da doença, o médico ideal para se procurar o especialista é um infectologista, né? Sim. Que é o caso da senhora. Vamos ver, tem mais pergunta aqui, ó. Boa tarde, aqui atrás da paróquia São Peregrino, no Bela Vista, tem vários ninhos de pombo na quadra esportiva. O que devemos fazer para espantar eles? Porque tem muita criança que brinca. É a Maria, a mensagem da Maria. Nesse caso, o que deve se fazer, doutora? Então, a primeira coisa que eu falei é não estar alimentando esses pombos, porque eles vão sair dali. Se não tem comida, eles vão para outro local. E os ninhos, acho que a vigilância sanitária entra muito bem aí neste momento, né, para fazer a limpeza, é o local público, para fazer a limpeza do local. E você tem que tirar os ninhos desses pombos da onde eles estão. Tá? Que seria a primeira, você observar o seu ambiente, o que é que está acontecendo, identificar onde ficam os ninhos desse pombo para você poder retirar. Daí, a partir daí, evitar alimentar, tá, esses pombos, porque eles vão procurar um outro local para se alimentar. E a vontade nossa é que eles voltem para o seu habitat natural. Habitat natural, porque quando nós alimentamos os pombos, nós estamos pensando que estamos fazendo bem para ele, mas nós não estamos fazendo bem. Tá? Nós estamos maltratando, nós estamos diminuindo a expectativa de vida dele e estamos trazendo o mal para perto da gente. E é importante a gente abordar esse assunto, porque nós, quando eu digo nós, nossa população, temos a nossa responsabilidade, como bem frisou a doutora. A gente não deve estar alimentando, não deve estar jogando restos de comida, tem que evitar isso. Cuidado com o lixo, manter o seu lixo fechado. Colocar o lixo no dia da coleta para o lado de fora. Ah, não, a coleta passa aqui em casa terça, quinta e sábado. Então, na terça, na quinta e no sábado, eu coloco o lixo para o lado de fora da rua. A gente tomar esses cuidados é importante, mas também é importante o poder público fazer a sua parte. E, inclusive, a gente recebe aqui agora a mensagem da vereadora Lene Petecão, parabenizando pela abordagem do tema, dizendo que isso de fato é preocupante. E ela esclarece aqui que apresentou hoje na Câmara de Vereadores de Rio Branco uma indicação para não dar comida aos pombos e também cobrando políticas públicas em relação a essa situação. Isso é muito importante e também talvez campanhas, né, do poder público, seja prefeitura, seja estado, mas acho que está faltando isso, né, doutora? Sim, olha, infelizmente, eu acho que a vereadora Lene já vem com essa luta há mais de 2 anos, né? Porque nós tivemos um amigo, né, que foi diagnosticado, né, com essa doença, e ela vem encampando, sabe, essa batalha no dia a dia para que as pessoas dê visibilidade ao problema. Sim. Tá? Porque se você não dá visibilidade, as coisas ficam esquecidas. Então, campanha educativa é muito importante, a ação das secretarias, né, do meio ambiente, porque é capaz de eu ser presa se eu matar um pombo. Sim. Né? E nós não queremos isso, nós não queremos acabar com eles. Tá? Nós queremos sim que tenha campanhas educativas, que as pessoas possam estar alertas, tá? De que realmente o que faz eles se procriarem, o que faz eles se multiplicarem, eu estar alimentando eles de forma errada. Então eu tenho que ter educação. Tá? Eu tenho
o envolvimento da Secretaria para fazer a limpeza, tá, dos locais onde tem muitas fezes do pombo. E essa limpeza é primordial, a sanitização é essencial, tá, no dia a dia, nesses locais públicos. Porque não é de um dia para o outro que eu vou acabar, eliminar esses pombos, fazer com que eles, não eliminar matando, né? Sim. Fazer com que eles voltem para o seu habitat natural. Não é de um dia para outro. Então, é um trabalho contínuo, periódico. Contínuo, né? Periódico, que eu preciso dar o envolvimento público, né? Fazendo a limpeza daqueles locais de forma adequada. De forma adequada, água e cloro. Água e cloro. Consegue limpar, me deixa um ambiente saudável, onde mais você vê pombo, praças, onde nós temos crianças brincando, onde nós estamos passeando, tá? Onde nós vamos comer, onde nós vamos comprar. Né? Então, a gente precisa desses ambientes limpos e saudáveis. E isso cobra o envolvimento da população e principalmente dos órgãos públicos com essa questão da limpeza e da conscientização, porque é comum a doença do pombo, doutora? Então, ela não é tão frequente. A gente tem falado muito nos últimos dias em função desse caso que ocorreu aqui em Rio Branco. Olha, de 2017 até 2020, nós tivemos quase 1.200 casos, tá, de criptococose. Quase 200 óbitos. Poderiam ser evitados? Poderiam. Tá? Mas 2017, para 3 anos, quase 1.200 pessoas tiveram a doença. É pouco? Não é pouco. Tá? É muito. Tá? É um número considerável, com quase 200 óbitos. Mas tem doenças que matam mais que isso, mas essa pode ser evitável, com mudança de comportamento. Uma vida vale muito. Se tivesse uma morte só nesse período de 5, 6 anos, já seria algo para a gente se preocupar. Com certeza. E hoje é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. É um problema de saúde pública você conviver com a praga dos pombos. Tá? Porque nós criamos, né? Infelizmente, nós criamos. A culpa é nossa, é a gente que tem se portado de forma errada perante a natureza, infelizmente. Doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, acho que foi muito proveitosa a nossa conversa, mas qual a principal mensagem que a gente pode deixar para o nosso telespectador a respeito desse assunto? O pombo não é mau, ele traz o mal. E a principal proteção é evitar de dar alimento para eles, para que eles possam voltar ao seu habitat natural. E frente a qualquer manifestação clínica, se você passa por esses locais onde tem muitas fezes de pombo, anda, o seu andar, a fricção do seu sapato ali no seu andar levanta aquela poeirinha e você pode se contaminar. Então, frente a qualquer manifestação clínica, né, procure um atendimento médico. Tá? Que o médico vai lhe examinar, vai solicitar exames para fazer uma confirmação ou descartar a possibilidade de ser a doença do pombo. Mas tem uma proteção que é fantástica, sabe, Gabriel? Está lá em Efésios 6:10, que é a armadura de Deus. Tá? E quando nós estamos com a armadura de Deus, nós fazendo a nossa parte, o Senhor nos ajuda. Tá dado a dica, doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigado, as portas estão abertas sempre para a gente esclarecer. Falar de saúde é muito importante e principalmente de prevenção. Obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Eu é que agradeço, muito obrigada. Essa foi a doutora Cirlei Lobato, médica infectologista, que esteve com a gente nesses 2 primeiros blocos. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre cultura. Vamos receber o artista, compositor, cantor, escritor, roteirista Rodolfo Minari, ele que ganhou o prêmio de música, e nós vamos falar sobre isso já depois do intervalo aqui no Gazeta Entrevista. Eu espero você, não saia daí, é rapidinho o intervalo, a gente volta já.